Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 34, nos inspirou para falarmos neste vídeo sobre ventos que impedem nosso caminhar rumo a Cristo. Vamos meditar nesta palavra. Vem comigo! Mateus, capítulo 14, 22 ao 34. Logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Disse-lhe então Jesus: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente tu és Filho de Deus." Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Seguir a Jesus não é uma tarefa fácil. Embora seja simples, porém não é fácil. É muito difícil você abandonar uma vida de pecado, abandonar certas práticas, abandonar seus ídolos, abandonar certas situações, certas condições de vida que você mantém sobre a tua vida. Ou seja, o seu modus vivendi, você tem que mudar isso, porque você vai passar por uma transformação e naturalmente você se transformará numa nova criatura. Esse processo é um processo muito delicado e é um processo muito difícil. Depende de abrir mão de muita coisa que nós temos apegado na nossa vida. Meditando nesse texto, nós estamos focando na situação do vento. O vento, nesse contexto, foi o que veio para atrapalhar a caminhada de Pedro rumo a Jesus. Até onde Jesus estava foi quando ele sentiu o vento. E evidentemente que na nossa meditação, o vento aqui é uma linguagem figurada. Ele significa todas aquelas coisas que dificultam a sua caminhada rumo a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para você é que os discípulos, eles sentiram o vento contrário ao seu rumo. Eles seguiam numa direção e diz a palavra que o vento era contrário, impedindo que eles prosseguissem
naquela direção que eles desejavam. O vento simboliza as dificuldades que temos no nosso dia a dia, no nosso caminhar até Cristo. Segunda coisa importante, para que a gente possa superar esse vento, nós temos que ter em mente sempre que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Nisso escreveu muito bem o salmista, no Salmo 121, e ele diz que: eis que olho para os montes de onde virá o meu socorro, e ele mesmo responde na sequência: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto o vento soprava contra os discípulos, preste atenção no que Jesus Cristo estava fazendo. Jesus Cristo estava no monte orando. Você tem uma noção, uma ideia do que Jesus estava clamando ao Pai nesse momento de oração? Um terceiro ponto importante é que nós devemos ter sempre na nossa mente é que Deus tem o controle de todas as coisas da natureza. Deus tem o controle sobre o vento, Deus tem o controle sobre o fogo, Deus tem o controle sobre as águas, Deus tem o controle. Foi Ele quem criou isso e não criou nada que estivesse fora do controle. Aquele que tem o poder de criar, de trazer à existência, tem o controle daquilo que Ele trouxe à existência. Então, se um vento está vindo contra você e Deus tem o controle de tudo, Ele está intercedendo e intercederá a seu favor. Ele pode dizer: pare, vento. Ele pode dizer: apague-se o fogo. Ou então que o fogo não emane calor. Não é? Como isso? Veja o texto de Daniel. Eles entraram no forno que estava 7 vezes mais aquecidos e o fogo não trouxe nenhum mal àquelas pessoas. Veja que Deus, naquele caso, não apagou o fogo, mas impediu que o calor do fogo chegasse até aquelas pessoas, mesmo estando aquelas pessoas dentro daquela fornalha ardente. Quarto aspecto importante aqui também para a gente estar levantando nessa vontade, nesse desejo, nesse nosso objetivo de vencer os ventos que tentam nos impedir de chegarmos até Jesus. É possível que diante das pressões da vida, nós não percebamos a presença de Jesus Cristo, até o momento em que Ele chega perto de nós, no nosso ouvido e sussurra assim: não temais, sou eu estou aqui. Quando Jesus Cristo fala isso, então Ele nos traz o controle. Assim Ele falou para os discípulos lá no mar: não temais, sou eu, o Senhor, Jesus Cristo. Ele está dizendo para você através desse momento, nesta palavra. Você está passando por um vento aí, tem um vento empurrando você ao contrário, mas Ele está dizendo para você: não temais, eu estou com você, eu estou presente, tá? Eu estou presente para te garantir a vitória. Um quinto aspecto interessante para a gente vencer isso é que nós precisamos manter os nossos olhos sempre muito bem fixados em Jesus. Veja que Pedro desceu do barco, ele olhava para Jesus e caminhava em direção a Jesus. Pedro só começou a fracassar na sua caminhada quando ele deixou de olhar para Jesus e começou a prestar atenção no vento. Quando ele prestou atenção no vento e viu que estava ventando forte, versículo 29, aí então ele perdeu o foco e começou a afundar. Começou a submergir até clamar o socorro de Jesus. Jesus lhe dá a mão e diz para ele assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha para Jesus e a dúvida não vai chegar até você. Confia nele. O salmista também escreveu isso, né? Confia nele, no mais ele tudo fará. Para encerrar, eu quero deixar aqui para você um último aspecto. Veja que o vento cessou quando eles entraram no barco. Quando eles entraram no barco. Sabe que eu entendo isso, querido? É que
Jesus não quer que a gente pule fora do barco porque tem vento forte. Jesus quer que a gente permaneça no barco e permaneça rumando em direção a Ele, porque a vitória é Ele quem nos garante. A vitória é Ele quem vai garantir para você. Mantenha-se no barco, não pule do barco, porque Jesus é contigo. Para encerrar, eu quero dizer aqui, olha, tenha ânimo, tenha ânimo. Vento tem todo dia, tem toda hora, tem mês que é um mês de ventos mais fortes, mas aquele mês passa e o vento passa também. Então, o vento que você está atravessando aí agora, que está batendo contrário à direção que você quer caminhar, esse vento vai passar. E quando esse vento passar, você vai levantar, sabe, o troféu da vitória, porque você resistiu, perseverou e a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Agradeço por você ter assistido esse vídeo aqui comigo até o final. Quero mais uma vez te pedir que você possa estar fortalecendo esse canal, deixando aqui o seu like, se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito nesse canal e também compartilhando com as pessoas, com aquelas pessoas que você julga que essa mensagem vai ser importante para ela, que vai levar para ela algum tipo de informação que vai ajudá-la na sua caminhada. Compartilha com ela, deixa o seu like, se inscreve no canal e conte comigo.